Boa tarde a todos. Dando início aqui ao 22º painel do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Primeiro, com grande honra que eu presido essa mesa, com grandes amigos e mestres, que vão tratar do tema de pendentes de julgamento de repercussão geral e recurso repetitivo. E nesse congresso, que é em homenagem ao professor Gilberto Júlio Acanto, que de fato é um ícone do direito tributário nacional, e não vou repetir aqui que todo painel, todo mundo é bastante enfático em destacar as qualidades do professor Gilberto, e inclusive hoje no nosso painel a gente vai fazer um sorteio do livro que foi escrito em homenagem a ele. Vamos lá. Hoje eu vou fazendo as apresentações, quer dizer, todo mundo aqui já conhece os palestrantes, professor Agostinho, professora Marielbe, professora Raquel Preto e professor Ricardo Lodi, e hoje a gente tem a possibilidade de estar fazendo esse painel justamente via Zoom, quer dizer, no meio da pandemia, que não seria possível, até porque aqui nós temos hoje palestrantes que estão convalescentes aí da Covid, e que fazendo um esforço aqui de poder cumprir o compromisso de poder trazer suas falas a todos nós, estão podendo participar via Zoom. E eu vou, inicialmente, já não demorando nas apresentações, apresentar o professor Ricardo Lodi, que vai falar sobre o tema 885, de repercussão geral, que trata dos efeitos das decisões e controles difusos de constitucionalidade sobre coisa julgada formada em relações tributárias de trato continuado. Professor Ricardo, por favor, sua palavra. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o honroso convite da BDF, na pessoa do seu presidente, meu amigo Gustavo Brigagão, para participar dessa importante homenagem que se faz a um dos maiores juristas que o direito tributário brasileiro conheceu, que foi, sem dúvida alguma, o professor Gilberto Júlio Acanto. Agradecer também ao professor Luiz Felipe Krieger Bueno, agradecer e saudar a presença aqui dos professores Agostinho Neto, Raquel Preto e Maria Elbe Queiroz. Maria Elbe Queiroz, minha amiga de longa data, desde os tempos do Ministério da Fazenda, assim como também o Agostinho. Então, temos 3 painelistas aqui com origem no Ministério da Fazenda. Esse tema que foi selecionado para que a gente conversasse aqui hoje é um dos temas que vem atormentando a cabeça de todos os juristas que se dedicam ao direito tributário já há bastante tempo. Teremos, em algum momento, essa definição pelo Supremo Tribunal Federal e tivemos, ao longo dessa jornada, várias alterações legislativas que mudam, que modificam a forma de encarar o meio pelo qual esse tema era abordado há alguns anos atrás. Se a gente estivesse conversando sobre esse assunto há uns 10, 15 anos atrás, teríamos respostas mais simples que as que temos hoje. Seria fácil dizer, há 10 ou 15 anos atrás, que não há dúvida que, em nome da segurança jurídica, a coisa julgada individual, que declara a inconstitucionalidade do tributo, deve prevalecer sobre uma decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, adotada no controle difuso, no sentido da constitucionalidade do tributo. Não teríamos muita dificuldade de afirmar isso num passado bastante recente. Mas, nos últimos anos, muitas coisas mudaram a respeito desse tema. Em primeiro lugar, houve, em sede doutrinária, toda uma evolução no tema da segurança jurídica, que teve como resultado a aproximação da segurança jurídica de outros valores caros ao ordenamento jurídico e tributário, como o da igualdade, como o da livre concorrência. Hoje,
nós não temos mais aquela segurança jurídica sob uma acepção individual, oitocentista, que estabelece a segurança de um indivíduo como um valor absoluto que não deve ser atacado pelas inovações legislativas e pretorianas. Além dessa evolução doutrinária, que, sem sombra de dúvida, fez com que nós pudéssemos falar hoje de uma segurança jurídica plural, uma segurança jurídica que protege a sociedade como um todo e não só apenas o indivíduo, mas também tivemos algumas alterações normativas. Em primeiro lugar, há uma tendência que, em certa medida, foi exacerbada pela introdução da emenda 45 de 2004, que trouxe a figura dos recursos repetitivos, trouxe a figura da repercussão geral para o nosso direito processual positivo, e que, em certa medida, agilizaram uma tendência que já era encontradiça na jurisprudência dos nossos tribunais, que é a aproximação dessas duas figuras do nosso modelo misto de controle de constitucionalidade, do controle difuso e do controle concentrado. Mesmo em países como os Estados Unidos, que sempre adotaram a linha do controle difuso, da Áustria, Alemanha, que sempre apostaram no controle concentrado, essa aproximação é cada vez maior. E hoje, no Supremo Tribunal Federal, já há grande dificuldade de extrair consequências práticas do ponto de vista dos efeitos da decisão, pois até mesmo no controle difuso se extraem consequências erga omnes e ultra partes. Portanto, o nosso tema começa a ficar um pouco mais complexo do que era no passado. Ainda dentro dessa evolução legislativa, temos a introdução do novo Código de Processo Civil, que traz também consequências importantes do ponto de vista do controle da constitucionalidade pelas duas vias e da sua atenção em relação à coisa julgada. Portanto, é muito oportuna essa discussão, que o Supremo Tribunal Federal enfrente esse tema, finalmente, por meio do tema 885, para que nós possamos decidir claramente a seguinte questão, que é o objeto do caso que foi a repercussão geral. O caso concreto é de uma empresa que tem uma decisão transitada no julgado que lhe diz que a contribuição social sobre o lucro líquido é inconstitucional. Posteriormente, como é por demais sabido, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro. Então, a questão é saber, este contribuinte será o único, um dos únicos, se houver outros com decisões transitadas em julgado, que continuará ad eternum sem pagar a contribuição social sobre o lucro? Ou, ao contrário, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no controle difuso, esse contribuinte voltaria a pagar? Claro que não há grandes dúvidas em relação aos fatos geradores anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal. Esses são, sem sombra de dúvida, protegidos sob os efeitos da coisa julgada, inclusive em relação a eventuais parcelas que não foram pagas. Porque, a rigor, fatos geradores anteriores à decisão estão protegidos pelos efeitos da coisa julgada. Só que, nessa nova dinâmica legislativa, doutrinária e pretoriana, uma alteração na jurisprudência do Supremo, não tendo mais efeito somente no caso concreto, cria
o que a gente pode chamar de direito novo. Imagine os senhores e senhoras se nós estivéssemos falando aqui da proteção da coisa julgada diante de uma alteração legislativa substancial que mudasse os elementos centrais da obrigação tributária, fato gerador, base de cálculo, alíquota. Não teríamos grandes dúvidas em afirmar a não prevalência da coisa julgada, já que a relação jurídica sofreu substancial alteração normativa. Nosso ponto é exatamente esse. Já que, com toda a evolução do quadro da aplicação do direito, nós sabemos hoje que o direito positivo, ele evidentemente não vai se limitar ao texto da norma, como diria Friedrich Miller, mas, na verdade, nós só conhecemos a norma em sua completude com a sua aplicação de acordo com o contexto normativo da norma. Então, nesse sentido, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a constitucionalidade de um determinado tributo é direito novo e prevalece sobre a coisa julgada, independentemente do ajuizamento de ação rescisória, que propriamente só teria efeitos em relação a fatos geradores anteriores à decisão do Supremo. No entanto, nós temos que tomar alguns cuidados em relação a esse assunto para que a coisa julgada não seja inteiramente desconsiderada fora dos casos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma contrária. A meu ver, nessa ponderação entre, de um lado, a igualdade e a livre concorrência, e, de outro lado, a segurança jurídica representada pela coisa julgada, há necessidade de um ato administrativo pelo qual a Fazenda Pública notifique o contribuinte dizendo que a coisa julgada não tem mais valor. E vejam que essa notificação, a meu ver, deve preceder o lançamento, para que haja a certeza, haja a segurança de que, naquele caso concreto, a coisa julgada não tem mais valor. Uma outra preocupação que nós temos que ter é que esse caso concreto, pelo menos em julgamento no Supremo, ele é anterior à emenda 45, ou pelo menos o primeiro julgamento do Supremo Tribunal Federal na contribuição, que declarou a constitucionalidade da contribuição sobre lucro, é anterior à emenda 45. Então, um dos argumentos que nós trouxemos para justificar a existência do direito novo é baseado na emenda 45. Não quero dizer com isso que a solução do problema concreto, que o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar, vai ser diretamente relacionada à sua decisão ser anterior ou posterior à emenda 45. Mas, de toda sorte, eu acho que a melhor ponderação entre a segurança jurídica e a igualdade, neste caso concreto, se dá com a produção desses efeitos do direito novo em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema, posterior à emenda 45. Portanto, me parece que a possibilidade da Fazenda Pública lançar o tributo para aquele contribuinte especificamente que tem coisa julgada, deve observar esses dois termos. Uma decisão, primeiro temos uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou das duas turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do tributo, que seja posterior à emenda 45, e, porque foi com a emenda 45 que o controle difuso, pelo menos do ponto de vista do direito positivo, passou a ter esses efeitos
mais amplos do ponto de vista ultra partes, e, posteriormente, essa decisão do Supremo, ulterior à emenda 45, uma notificação individual ao contribuinte, comunicando que aquela coisa julgada não é que esteja rescindida ou ignorada, ela apenas não produz mais efeitos em função da alteração do direito vigente face à decisão do Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes e ultra partes. Quer dizer, acho que com essa dinâmica, nós podemos conciliar, a meu ver, os valores da igualdade da livre concorrência e, de outro lado, da segurança jurídica. Não é possível que a segurança jurídica permita que um determinado contribuinte tenha um tratamento tributário inteiramente diferente dos outros contribuintes que estão no mesmo setor econômico, o que causaria graves violações à livre concorrência. Encerro, presidente, citando Renato Russo, que dizia que se lembra que a gente pensava que tudo ia ser diferente, sem saber que o para sempre sempre acaba. E na segurança jurídica, vindo da coisa julgada, também não é diferente. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, professor Ricardo Lodge. Excelentes ponderações. Esse tema realmente inquieta a todos que operam aí o direito tributário. Né? Ontem mesmo estava assistindo a palestra no outro painel dos meus amigos Fábio Fraga e Luiz Gustavo Bichara, tocaram também nesse ponto. E por ser um tema que acaba impactando todos os assuntos, né, levados ao Supremo para julgar em regime de repercussão geral, né, a gente combinou aqui antes do início de fazer justamente a enquete do nosso painel sobre esse tema. Né? Então, estamos colocando aí, depois da próxima palestrante, a gente coloca o resultado da enquete, mas o pessoal que está assistindo aí já pode começar a responder. E a pergunta da enquete do nosso painel é: deve a coisa julgada individual prevalecer contra a decisão do STF em sentido contrário? E aí as ponderações do professor Ricardo Lodge aí entre a segurança jurídica, né, a coisa julgada, que é um instituto previsto expressamente lá na Constituição, sendo balanceado em face do princípio da igualdade, né, que deve prevalecer, e o Supremo vai bater o martelo nisso. A gente quer saber a opinião dos nossos inscritos aí que estão nos assistindo. Bom, mais uma vez, obrigado, Ricardo, professor Ricardo Lodge. Vamos dar seguimento aqui ao nosso painel, passando a palestra da professora Raquel Preto, que vai falar sobre o tema 962, né, que está pendente de julgamento, já com repercussão geral reconhecida, que é a que trata da incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, sobre a taxa Selic, juros de mora e correção monetária, recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário. Professora Raquel, por favor. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu queria primeiro fazer aqui um agradecimento preliminar, e vou fazer esse agradecimento preliminar ao querido Gustavo Brigagão, nosso presidente aí da Associação Brasileira de Direito Financeiro, que chega aí em 2020 a mais um congresso, né, acho que é o 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, cuja provocação geral aí são os desafios atuais e futuros da inovação e tecnologia. Parabenizar a BDF, então, na pessoa do querido Gustavo, também do André, fazendo um brilhante trabalho aí à frente da BDF, também queria fazer um agradecimento aqui, muito especial, a você, Luiz Felipe Krieger Bueno, que vai nos conduzir aqui nessa tarde, nesse painel. Muito obrigada pela gentileza de presidir aí a mesa e nos conduzir.
E uma saudação aos queridos colegas aqui de painel, professor Ricardo Lodge, professor Agostinho Neto e a querida professora Marielbe Queiroz, companheira aí de lutas variadas, né? É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Bom, a mim coube falar, então, deste tema específico, que é justamente a discussão a respeito se os valores relativos à variação dada pela taxa Selic recebidos nas ações de repetição de débito configurariam, então, acréscimo patrimonial e, consequentemente, se haveria a incidência de imposto de renda à pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido, haja visto que o que está em jogo nesse tema de repercussão geral é justamente a natureza dessa verba, né? Quais sejam, se de fato essa verba seria uma verba assemelhada a um lucro cessante, que caracterizaria um acréscimo patrimonial, e eventualmente, portanto, haveria aí a possibilidade de incidência, ou se ela teria um caráter puramente indenizatório, uma recomposição patrimonial, de modo que assim não haveria a referida incidência. Bom, eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né, do que nos levou aí, porque essa discussão ela vem vindo aí ao longo dos anos e agora ela ganhou o status aí de repercussão geral, mas na verdade essa é uma discussão que até tem um início bem anterior, e eu acho que é por isso que vale a pena fazer esse resgate da evolução aí dessa discussão nos tribunais superiores e como é que ela veio acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que em 2009 o Supremo Tribunal Federal julgou o agravo de instrumento 705.941 e nesse agravo, né, a controvérsia era sobre a tributação da taxa Selic, mas havia aí nessa análise desse agravo a abordagem analítica quanto à natureza dessa discussão, se haveria natureza constitucional ou não, e, portanto, cogitava-se aí esta indagação para saber onde é que estaria fixada a competência para deliberação e discussão desta questão. Nesse julgado, neste agravo de instrumento, então foi consolidada o entendimento de que haveria natureza infraconstitucional dessa discussão e, portanto, a competência seria do STJ. Bom, em 2013, em maio de 2013, o STJ, no julgamento do recurso especial 1.138695 de origem de Santa Catarina, era o tema repetitivo número 504, ele decidiu pela incidência do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre estes juros incidentes na devolução de depósitos judiciais, bem como na repetição de débito por meio dos precatórios. Bom, em razão da arguição de inconstitucionalidade de número 502/5380, que tramitou no TRF4 e afastou a incidência do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre esse montante de taxa Selic que incide, né, na repetição de débito, aí o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a repercussão geral dessa matéria. E esse reconhecimento da repercussão geral se deu em setembro de 2017, né? E foi, então, eleito como o caso representativo da controvérsia o recurso extraordinário de origem Santa Catarina, que é o recurso 1.063187, o qual está pendente de julgamento. Vale a pena aqui relembrar, né, fazer aqui uma observação adicional com relação ao posicionamento do TRF3, né, que vinha sendo pela incidência do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre esse montante aí relativo à taxa Selic, que
deriva nas ações de repetição de indébito. Bom, então, feito esse resumo aqui sobre as idas e vindas desse tema, a questão da infraconstitucionalidade, depois até o ponto da repercussão geral, eu penso que agora, então, a gente pode entrar aqui nesta parte que seria mais relacionada ao próprio mérito da questão, e nós temos, então, posto aqui essa discussão, que aguarda aí uma indicação de pauta, e que vai, então, finalmente se decidir sobre esta questão. Bom, sim, eu gostaria também de lembrar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela tinha se manifestado por meio de um ato declaratório interpretativo, que era o ato declaratório 25, esse mais antigo, porque ele era de 2003, evidentemente, ali a Secretaria da Receita Federal havia entendido que seria possível a tributação desses valores restituídos a título de repetição do indébito tributário por meio de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, o fato é que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele julgou essa arguição de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 1º e do artigo 3º da Lei 7713 de 88 e do artigo 17 do Decreto-Lei 1598 de 77, e também artigo 43, inciso 2, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, né? Eu vou só ler um trecho da ementa para que a gente possa se localizar, porque eu acho que é importante a gente ter a essência desse julgado, né? Então, a Corte Especial deste regional, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade número 50.2732 e vários outros números, mas só para a gente encurtar, ela afastou a incidência do IR sobre juros de mora, excepcionando, no entanto, os juros Selic recebidos pelo contribuinte. Então, nós temos aqui uma outra parte dessa decisão em que se fala que, com relação aos juros de mora, que estariam presentes na taxa Selic, a Corte Especial deste regional, num julgamento de arguição de inconstitucionalidade, já definiu que não podia incidir IR dada a sua natureza indenizatória. E esse entendimento seria aplicável também à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, note-se que o TRF4 entendeu que a taxa Selic, né, esse montante aí recebido por ocasião da repetição de indébito, e que é um montante que deriva dessa variação de taxa Selic, ele constituiria verba de caráter indenizatório. E, portanto, como verba de caráter indenizatório, esta verba teria o condão, ele teria o objetivo de preservar o patrimônio do contribuinte, que teria sido indevidamente tributado em outra ocasião, de modo que isso não seria, a caracterização não estaria feita com relação ao acréscimo patrimonial, mas sim uma recomposição de patrimônio, né? E aí é justamente por conta disso que a União Federal interpõe o recurso extraordinário 1.063187, e foi daí que surge, então, a repercussão geral reconhecida em 2017. Bom, vou fazer aqui um apanhado bem resumido das principais razões recursais que a Fazenda Nacional utiliza para sustentar o cabimento dessa incidência. A primeira é que as bases de cálculo de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, elas estariam definidas em lei infraconstitucional e que o STJ já haveria decidido sobre a incidência desses tributos referidos sobre a taxa Selic aplicável às repetições de indébito, né? Fazendo referência àquele recurso especial que for objeto de julgamento no STJ. Depois, a Fazenda Nacional, ela discorre sobre a diferença entre danos emergentes e lucros cessantes e defende, né, que o primeiro, os danos emergentes, eles serviriam para reparar aquilo que foi perdido, constituindo uma recomposição patrimonial e, portanto, não haveria incidência
de RPJ. Porém, os lucros cessantes, eles possuiriam uma natureza remuneratória, e uma vez que objetivariam, né, na argumentação da Fazenda Nacional, recompensar aquilo que a parte teria deixado de receber. Ou seja, segundo essa visão da Fazenda Nacional, haveria um acréscimo de patrimônio e, por consequência, caberia, sim, a incidência de IRPJ e de contribuição social sobre o lucro líquido. E por último, eles alinhavam, né, que os juros de mora, que são atualizados pela taxa Selic, eles possuiriam características de lucros cessantes, constituiriam um acréscimo patrimonial e que, portanto, seria totalmente válida a incidência do IRPJ e da CSL. Bom, evidentemente que aqui nesse painel cabe explorar agora e fazermos o contraponto a esta argumentação. Bom, a pergunta que eu coloco é, afinal de contas, o que significa renda para efeitos de tributação, né? A gente sabe que esta incidência tributária está autorizada a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, lá no artigo 153.3, e aí nós temos que nos escorar nas disposições subsequentemente do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Só para a gente lembrar, né, o artigo 43 do CTN vai nos dizer que esse imposto de competência da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, ele tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, né, no inciso 1, o CTN, no artigo 43, faz referência à aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda, assim entendida como produto de capital, do trabalho, da combinação de ambos. E no inciso 2º indica os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Mas veja que a dicção da legislação, ela é muito clara para falar em acréscimo patrimonial, né? E volta e meia se insiste nesta confusão, quase que forçando, né, a compreensão do que seja acréscimo patrimonial ou não. Bom, analisando esse dispositivo, denota-se, assim, fica bastante claro, né, e fica evidenciado que renda, ela pode ser entendida o resultado, né, do labor, do trabalho, do esforço efetivo de pessoa física ou jurídica, e eventualmente os frutos, né, que um patrimônio possa gerar, e aí os proventos de qualquer natureza, por exclusão, vão ser aqueles que sejam tudo aquilo que não for oriundo de verba salarial ou patrimônio pré-existente, mas que efetivamente signifique um plus, né? O comando no caput deste dispositivo é inarredável, né? Nós temos que ter efetivamente nos proventos de qualquer natureza, que eventualmente se tentaria encaixar ali esta incidência, a verificação de um acréscimo patrimonial, né? E fato é que quando nós estamos repetindo em débito, evidentemente, na verdade, nós estamos tentando recompor um patrimônio. Não há dizer que o patrimônio aumentou, na verdade, algo foi retirado do patrimônio que nunca deveria ter saído dali e que precisa retornar para esse patrimônio. Só que muitos anos se passam, né? Porque, lastimavelmente, o contencioso fiscal no Brasil, mais do que um contencioso judicial, é um ato de heroísmo, né? Para os contribuintes, notadamente, porque é necessário enfrentar ali, desgraçadamente, uma década, né, de disputa judicial para que a gente possa chegar num ponto em que nós tenhamos, né, a configuração de uma vitória, eventualmente um precatório que dali derive, para depois a gente enfrentar mais uma década, quiçá duas, a fim de concretizarmos efetivamente o recebimento desse precatório. Portanto, é um ato não só de heroísmo por parte dos contribuintes, mas um ato de resistência também, né? Há que resistir bravamente para a gente conseguir chegar. E o fato é que, durante todo esse tempo, o contribuinte que está repetindo em débito, ele foi, na verdade,
expropriado, né? Saiu do seu patrimônio algo que nunca deveria ter saído. Então, assim, nós não estamos falando de acréscimo patrimonial, é impossível alguém forçar a compreensão, espero que o Supremo tenha essa sensibilidade desta vez, e consiga perceber que, na verdade, acréscimo patrimonial não há. O que há é uma recomposição. Agora, num país em que tem esta historicidade inflacionária, em que a gente tem esse contexto macroeconômico e estrutural, é óbvio que 20 anos depois nós não podemos retornar, né, para o patrimônio um número historicamente não compensado, porque é isso que a gente está falando, na verdade, a gente está falando de uma compensação para reposição de um valor. Eu queria também chamar a atenção de todas e todos, né, porque, inclusive, isso é um julgado mais antigo do Supremo, porque durante algum tempo se discutiu se correção monetária era acréscimo ou não sei se todos se lembram disso, mas nós temos julgado aí, até histórico, referencial, em que o Supremo precisou se pronunciar para dizer que correção monetária não era acréscimo, na verdade era um minus, né, até uma expressão que se usa naquele julgado do Supremo, e que ali já foi extensamente referido que, na verdade, quando a gente corrige monetariamente alguma coisa, a gente sequer consegue repor, né, aquele valor que ele tinha naquele momento em que isto sai daquele patrimônio. A correção monetária realmente é o menos. Por quê? Porque a correção monetária ela leva em conta índices de inflação que vão sendo mapeados, né, periodicamente, mas ela não consegue levar em conta, por exemplo, o custo desta disponibilidade financeira. Quer dizer, tivesse este contribuinte em seu patrimônio, aquele valor desde sempre, não tivesse sido expropriado, o que ele teria feito com aquilo? Né? Teria ele colocado numa aplicação financeira? Com certeza ele ganharia muito mais do que a correção monetária. Então, na verdade, achar que uma compensação que utiliza, né, alguma sistemática de reposição, ela é um ganho patrimonial, é demais. É querer não enxergar o que é a economia brasileira há muitos anos. É achar que tirar e devolver depois, com alguma variação de correção monetária, será suficiente para repor a perda da disponibilidade econômica e financeira, porque a partir do momento que aquele tributo foi pago e depois eu vou atrás da devolução por meio de repetição de débito, eu jamais vou conseguir restaurar e restabelecer o status quo ante que aquele patrimônio tinha no momento em que ele sai, né, para o cumprimento da obrigação tributária. Eu chego a dizer que este tipo de pretensão é afrontosa até o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu gosto sempre de lembrar que o ato tributário ele é um ato administrativo antecedentemente, né? E o ato tributário, como todos os atos administrativos, quem o pratica deveria se preocupar com os princípios fundamentais e inerentes ao exercício das funções da administração pública, que estão ali no artigo 37, entre eles o princípio da moralidade, porque, sinceramente, senhoras e senhores, achar que dá para tributar com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido estes valores, que, na verdade, são uma tentativa, né, de recomposição patrimonial, porque é disso que nós estamos tentando... É disso que nós estamos falando, estamos tentando explicar, né? Nós estamos tentando, na verdade, recompor aquele patrimônio que durante anos, inclusive, ficou sem aqueles valores que ficaram dentro dos cofres públicos. Me parece que nós precisamos lembrar que existe um comando geral no direito brasileiro, e qualquer sistema jurídico civilizado tem esse comando geral, que é um princípio geral de boa-fé, e é por isso, inclusive, que todo aquele que causa prejuízo ao trem está obrigado a reparar.
E note-se que a reparação, ela tem que ser a mais próxima possível da perda, a mais completa e a mais efetiva possível para a recomposição da perda. Isso é um comando geral, inclusive, do próprio ordenamento como um todo. Quer dizer, chegar agora, quer dizer, veja bem, numa repetição de débito significa o quê? Significa que o fisco foi condenado a devolver algo que nunca deveria ter recebido. Aí, não contente, né, ele não se dá por vencido, então ele é obrigado a devolver por meio de um precatório ao contribuinte, e aí, na minha opinião, num verdadeiro atentado ao princípio da moralidade dos atos administrativos, não aquece, não se submete e ainda pretende cobrar tributação sobre esta tentativa de recomposição. E eu forço, sim, a palavra tentativa, porque isso é uma tentativa de recomposição. Por mais que a gente se esforce para aplicar variações, sejam quais sejam os índices, senhoras e senhores, nunca nós vamos conseguir realmente recuperar, né, essa perda patrimonial que teve com o deslocamento desse valor para fora do patrimônio do contribuinte. De modo que me parece que realmente é preciso que o Supremo atente aqui não só para as questões inerentes à matéria tributária, mas para que atente também para que esta discussão se perceba no seu contexto sistemático jurídico um pouco maior. Nós estamos falando aqui de recomposição, nós estamos falando aqui de uma tentativa de compensação mínima para algo que aconteceu muitos anos antes, para algo que, de fato, diminuiu o patrimônio do contribuinte e que, quando volta, ainda que corrigido, ainda que com alguma variação em cima, volta recomposto. Não volta sendo algo a mais, volta apenas e tão somente como uma recomposição. De modo que nós não temos aqui um recebimento de um bem, uma pecúnia, que seja algo que vai aumentar o patrimônio, né? Na verdade, a gente tem aqui algo que está retornando que nunca deveria ter saído. Eu acho que a gente não pode perder de rumo a origem de um indébito que é repetido. Na verdade, o indébito que é repetido ao contribuinte é a devolução daquilo que nunca poderia ter deixado de integrar o patrimônio desse contribuinte. Portanto, os valores resultantes de atualização monetária aplicada sobre repetição de indébito, de fato, vão recompor, são uma tentativa de recomposição desse patrimônio e é simplesmente, apenas e tão somente, a devolução de um valor que jamais deveria ter sido dispendido, que jamais deveria ter sido retirado do patrimônio, não deveria ter saído originalmente do patrimônio do contribuinte, e por isso não deve ocorrer a incidência do IRPJ e da CSL. Bom, eu encerro aqui as minhas ponderações, apenas dizendo que, em que pese este reconhecimento e repercussão geral do recurso extraordinário 1.063187, ainda vem aplicado o entendimento firmado pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça quanto à suposta validade da incidência do IRPJ e da CSL sobre a taxa Selic, né? De modo que fiz referência ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e os demais tribunais regionais, exceto o TRF4, então, que possui esse entendimento divergente e que deu origem, inclusive, justamente à discussão do Supremo. Posto isso, penso eu que, quando tivermos o julgamento deste caso, será fundamental que os senhores ministros, de fato, percebam que nós temos que trabalhar num contexto de segurança jurídica integral, nós temos que olhar para o ordenamento jurídico integralmente,
porque afora as questões de natureza tributária, nós temos importantes questões aí de direito administrativo e que devem ser lembradas e aspectos relevantes até na teoria geral do direito, porque nós estamos falando de normas gerais de compensação para aqueles que sofrem lesão patrimonial. Agradeço a todas e todos, muito obrigada, e encerro por aqui as minhas considerações. Muito obrigado, professora Raquel Preto, sempre precisa nos seus comentários, e durante a sua exposição, até me veio a cabeça aqui, quer dizer, a importância dessa discussão, não só nas ações de repetição de indébito, né, mas isso, a gente pode estender essa discussão a toda e qualquer compensação administrativa que seja feita, quer dizer, hoje em dia você tem um procedimento administrativo de reconhecimento de crédito, né, na Seara Federal, e quer dizer, toda PERDECOMP que a Receita for analisar tem embutido ali sempre os juros, que é a Selic, a correção do crédito, quer dizer, o que o Supremo decidir nisso aí vai se aplicar não só às ações de repetição de débito, mas também às compensações gerais, em geral, em matéria tributária, daí a importância e a amplitude da discussão, que nasce justamente dessa natureza híbrida, né, da taxa Selic, que é um misto ali de correção monetária e juros, né? E aí, fazendo um paralelo, durante sua exposição, me veio à cabeça, quer dizer, a gente tem, para as pessoas físicas, né, os contribuintes pessoas físicas, a restituição do imposto de renda das pessoas físicas, salvo engano, falando de cabeça aqui, a orientação oficial da Receita Federal é de que o valor que se recebe de restituição do imposto de renda da pessoa física é declarado como não tributável, né? Quer dizer, ele entra ali no quadro, na declaração de rendimentos isentos não tributáveis. E aí, até provocando a professora Raquel, quer dizer, eu devolvo essa questão, quer dizer, qual a diferença ontológica, né, da natureza, se a Selic, que corrige a restituição do imposto de renda da pessoa física, próprio fisco orienta a não tributar, a declarar como não tributável, qual é a diferença ontológica para que se considere para as pessoas jurídicas essa mesma correção como tributável, né? Eu tenho dificuldade em enxergar isso e essa divergência de entendimento, já que a próprio fisco, como a professora Raquel colocou, tinha um ADI que reconhecia para as pessoas jurídicas tributável e tem no perguntas e respostas lá da pessoa física dizendo que a restituição corrigida pela Selic deve o valor integral recebido ser declarado como isento. Enfim, coloco só essa ponderação, não sei se ela tem algum comentário em cima disso. Não, eu só vou fazer uma brincadeira, Luiz Felipe. Eu acho que a diferença entre as duas coisas é o tamanho da barra de cálculo. Ah, sim, sem dúvida. Verdade. Então, feita essa provocação, mais uma vez parabenizando a professora Raquel Preto, eu vou, antes de passar a palavra à professora Meriel, olhar como estamos na nossa enquete. Vamos anunciar o resultado da enquete aqui para não ficar muito distante da apresentação do professor Ricardo Lodge. Eu vou pedir para o pessoal do nosso apoio aí da Origami colocar na tela como é que ficou a enquete sobre a pergunta que a gente colocou no painel anterior. Vamos ver como é que está. Deve a coisa julgada individual prevalecer contra a decisão do STF em sentido contrário? E aí prevaleceu na linha da exposição do professor Ricardo Lodge que sim, né? Quer dizer, sopesando os valores ali da segurança jurídica, né, e da coisa julgada com o que o professor Ricardo colocou da igualdade, acho que a maioria aí, 61%, então, entendeu que sim, com as restrições que me parecem justas, né, colocadas nas considerações do professor Ricardo, de que, evidentemente, após o julgamento, ainda tem a questão da decisão anterior ou não à emenda constitucional. Então, esse foi o resultado da enquete. Então, para não estourar aqui no nosso horário, eu vou passar, então, a palavra à nossa professora doutora Meriel Queiroz, que vai tratar do tema 736, de repercussão geral, que é a constitucionalidade da multa por indeferimento de homologações de compensações. Professora Meriel, com a palavra. Boa tarde a todos, agradeço o convite, obrigado, Luiz Felipe, por estar aqui conosco, parabenizo a BDF, é um privilégio estar aqui mais uma vez, pena que a gente não está pessoalmente no Rio de Janeiro, né? Essa é o registro que eu gostaria de fazer,
porque realmente é sempre bom estar nessa terrinha querida. Mas ano que vem estaremos, né? Quero cumprimentar o professor Ricardo Lodi, o professor Agostinho Neto, a professora Raquel Preto, nossos grandes mestres que a gente tem aprendido, né? E agradecer o doutor Gustavo Brigagão, o presidente da BDF, parabenizar a Dani Brigagão pela tão bem elaborada organização, prestar minhas homenagens e reverência ao professor Gilberto Ulloa Canto, e falar aqui um pouco, interessante falar um pouco depois da professora Raquel, né, que concorda inteiramente com a questão de que não deve ser tributado, e pior do que isso é quando se vai pedir a restituição, se não for deferida, ainda ter a possibilidade da aplicação da multa. Então, o nosso tema é exatamente o tema 736 da constitucionalidade da multa por indeferimento de compensação, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é de que nós estamos falando. É da Lei 9.430, que veio regulamentar lá o artigo 170, e hoje a redação, e gostaria que todos atentassem, então ela diz o seguinte, que o sujeito passivo ficar por acréscimo, passivo de restituição e ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios ou restituição ou ressarcimento. Muito bem, perfeito. E aí, hoje, a redação é do parágrafo 17, que diz o seguinte: será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade de declaração. Isso foi uma alteração da lei 13.097 de 2015, né? Então, aí fica a primeira colocação. Como a demora em apreciar essas questões, né, elas causam um reflexo diferente no resultado. Então, veja só como era a lei naquele momento. Tínhamos o parágrafo 15, que dizia o seguinte: aplicar multa isolada de 50% o valor do crédito objeto de ressarcimento, tá? Foi incluído pela Lei 249/2010 e foi revogado em 2015. Lá também a gente tinha o parágrafo 16, que também foi incluído pela Lei 2010 e foi revogado, que dizia que o percentual da multa dos 50% será aplicado na hipótese obtido com falsidade. Mas aí vamos para o parágrafo 17 da época. Ele dizia o seguinte: aplica-se a multa do parágrafo 15, que é exatamente os 50%, o 15 era sob pedido de ressarcimento, o 17 sob declaração de compensação não homologada, mas ele dizia, aplica-se a multa também sobre o valor do crédito, tá? Então, o que é que a gente tinha antes? Pedido de ressarcimento e declaração não homologada sobre o valor do crédito. O que é que a gente tem hoje? Aplicada a multa de 50 sobre o valor do débito. Então, existe uma sutil diferença que torna totalmente diferente, né? Então, veja isso aí. O que é que está sendo julgado hoje? É exatamente a constitucionalidade do parágrafo 15 e do parágrafo 17, com a redação anterior. Por quê? Porque tanto a ADI quanto o RE, eles foram anteriores a esse momento, né? Abrindo só um parênteses, vamos dar uma olhada. Quando você tem uma norma sancionadora, você tem que estabelecer qual é a estrutura dessa lógica, né? Então, você tem uma conduta ilícita, daí porque se subsume e se aplica uma norma sancionadora, e aí o órgão competente vai aplicar a sanção. Simples assim, me parece, né? Qual seria, no caso, a conduta sancionada, no caso do parágrafo 17 e do 15, aquele momento? Seria um pedido de ressarcimento ou apresentar uma declaração de compensação não homologada. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: qual o ilícito disso? Por quê? A Receita vai lá, depois do seu pedido, depois da declaração, ela não homologa, indefere o pedido e tem 1000 justificativas, interpretação errada, etc., de acordo com o pensamento e as interpretações subjetivas das autoridades para negar esse pedido, né? Qual foi a conduta ilícita? Foi um pedido de ressarcimento e apresentação de declaração,
Onde é que está a ilicitude desse procedimento? É isso que a gente tem, e espero que os outros ministros, ao analisarem, façam essa reflexão. Por quê? Porque até agora a gente só tem o voto do ministro relator, que é o ministro Fachin. Então, qual é a norma que o contribuinte afrontou ao entrar com pedido de ressarcimento ou apresentar uma declaração? Eu não consigo achar qual foi o procedimento ilícito com esse exercício do direito do contribuinte, que foi negado, e qual foi a norma que ele afrontou. Por quê? Se existe uma ilicitude, teria que existir uma norma que ele iria contrariar. E aí vem a seguinte pergunta: é possível estabelecer uma penalidade por uma conduta lícita? É o que nós temos aqui. Então, aqui nós temos que um simples pedido de ressarcimento, veja, a administração tributária, ela em nenhum momento foi atingida, foi maculada por esse pedido, até porque ela nem restituiu, ela indeferiu a restituição. Né? E a declaração de compensação? Aí ele diz, não, ele já fez, ele compensou um débito e deixou de pagar o débito. Mas, ora, se foi indeferida, esse débito que foi deixado, que não foi aceita, não foi homologada a compensação, ele vai ser cobrado com todos os acréscimos. Com Selic, com multa de mora ou com multa, dependendo do lançamento. Então, o que foi que a Fazenda perdeu? Aí abre um parênteses. Não, a justificativa para a criação dessa penalidade é que muitos contribuintes entravam com declaração de compensação, com créditos que não existiam, para poder deixar de pagar momentaneamente, utilizava isso como um fator para não recolhimento de tributos. Veja, mas isso aí, existe outros mecanismos para punição de quem age incorretamente. E aí vamos ver aquilo que sempre me faz refletir no Brasil. Ou seja, em nome de alguns, que não são todos, que agem erroneamente, pune-se todos que estão licitamente agindo com o seu direito. Então, isso é que a gente também precisa refletir. Então, vamos refletir. O que é que essa multa afronta? O direito de petição, um direito sagrado do contribuinte, de exercer seu direito de peticionar, seja lá o que for, para o órgão administrativo, para a administração tributária. Então, veja só, você pede, você compensa, que também é um pedido, e aí ele diz, não, eu não só não lhe dou, como ainda vou lhe cobrar. O que é isso indiretamente? É uma coação para que o sujeito não peça. Então, eu já vi muito contribuinte, não, eu não vou fazer, porque se for indeferido depois, eu vou ter uma multa de 50%, e veja a exorbitância da multa, 50% do meu pedido. Então, afronta o direito de petição. E aí, um dos argumentos que a Fazenda sempre apresenta, isso não é um direito de petição. É sim, o que é um direito de petição? É quando eu faço um pedido, seja de que for, para a administração tributária. E vê o seguinte, não é porque é através de um sistema de computador que desnatura o que é um direito de petição. Ou seja, não é a forma como é feita que retira a origem, a essência da natureza, que é o direito de petição. Então, eu entendo, sim, que essa multa, ela viola não só o direito de petição, como o devido processo legal, que a gente tem o direito de exercer, fazer um processo, quando a gente sentir que há algum direito que a gente precisa exercer e não está sendo dado. E aí um dos outros argumentos, mas ninguém está negando ainda. Sim, mas para negar, eu preciso pedir, e quando você nega, você vai lá, ainda me pune, né? E aí tem vários outros princípios que o nosso ordenamento consagra, né? Moralidade, não confisco. Por que não confisco? Ora, porque eu estou exercendo o direito para pedir uma coisa que me foi tirada indevidamente, né? E por conta disso, eu quero esse valor de volta. A justificativa da Fazenda de por que não me dá esse valor, aí é uma outra coisa para ser discutido o mérito dessa negativa. Mas não é simplesmente o meu pedido que vai me fazer incidir isso. Naquela época, eu já dizia há muito tempo, essa multa é uma coisa absurda, é uma coação, uma punição antecipada para o contribuinte para impedir que ele faça o pedido de ressarcimento.
em nome da arrecadação. E aí isso atinge também a boa-fé e a confiança legítima do cidadão, que, por sua vez, o corolário de tudo isso, que é a segurança jurídica. Então, na realidade, a lei vê o quê? Garantir ao sujeito passivo o interesse legítimo de recuperar o que foi indevidamente pago. Ou ele pede de volta, ou ele faz uma compensação, que é muito justo, porque quando ele pede um ressarcimento, ele tem isso 4, 5, 6 anos depois, o deferimento, e na compensação é interessante, ele é imediatamente cobrado, né? Ou seja, se a compensação foi considerada indevida. Então, essa norma veio para garantir esse direito, porque antes de existir era muito complicado ter isso aí, e eu considero o quê? Que isso é um direito do contribuinte, ele pedir sempre, o fato dele pedir, ele não está atingindo em nada a administração tributária, e há um dever, não é nem uma obrigação, há um dever de devolução do Estado. Por quê? Porque não pode se admitir, em nome inclusive do princípio da moralidade, que haja um enriquecimento ilícito sem causa da fazenda e ela se locuplete de valores indevidamente recolhidos. Daí porque veio a lei e disse, você poderá entrar com um pedido de restituição, ressarcimento, ou fazer a compensação, que é muito justa. Como a restituição demora, então você, como tem casos aí enormes, o contribuinte tem a receber e tem a pagar, o a receber demora e o a pagar é ágil. Então, é justo que haja essa compensação. Então, a própria lei diz os casos que ela considera fraude, alguns eu nem concordo, mas não vamos discutir aqui, que é o mérito, mas a lei diz expressamente aqueles casos que ele não poderá entrar com o pedido de compensação. E aí entramos agora no tema da repercussão geral, que é a constitucionalidade ou não da multa por indeferimento de homologação. Então, você tem o RS 796/2014 e a DI 4905, ou seja, antes daquela alteração legislativa de 2015, e nessa alteração, na repercussão geral, está sendo discutido o seguinte, a constitucionalidade da multa do artigo 74, parágrafos 15 e 17, da Lei 9.430, para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e não homologação das declarações de compensação. Então, veja, hoje o parágrafo 15 já foi revogado e o parágrafo 17 não existe do mesmo jeito. Por quê? Porque na redação original ele se referia à declaração de compensação e a multa incidiria sobre créditos. Hoje, ela incide sobre débitos. Então, eu não tenho a mesma penalidade sendo julgada. Então, isso é uma coisa que tem para se refletir. Mas admitamos que tudo fosse a mesma coisa, com certeza é inconstitucional, sim, a cobrança de qualquer penalidade ou de qualquer valor que impeça o contribuinte de pedir o seu pedido, fazer o seu pedido de restituição, ressarcimento ou qualquer um outro, ou qualquer recurso, ou qualquer defesa. E aí a Fazenda também vem e diz o seguinte, mas ninguém está impedindo. Ora, a partir do momento que você coloca uma multa pesada, se houver um indeferimento, claro que as pessoas vão pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer esse pedido. E aí o voto do ministro Fachin, muito acertadamente, né, ele está trazendo o seguinte, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Então, você vê que o ministro, com muito bom senso, ele traz o quê? Que a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva, acerca do ânus do agente, representa, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito público com guarida constitucional. Então, o que se espera é que esse bom senso que prevaleceu no voto do ministro relator e na sugestão que ele está dando para ser a tese da repercussão geral, que seja acolhido pelos outros ministros, no sentido de fazer o quê? Prevalecer a segurança jurídica e que a ordem jurídica seja respeitada. Por quê? Porque
senão você vai estar admitindo que a administração tributária, mesmo que seja por lei, ela obste o direito de petição. Então, espero que realmente os demais ministros sigam nessa linha, coisa que às vezes a gente fica assim na expectativa, né? Em outros tempos, o doutor Ricardo Lopes falou, eu teria segurança tranquila, né, de achar, não, vai ser reconhecido, mas hoje eu já fico assim, eu espero, eu torço que realmente seja prestigiada a ordem jurídica. Mas aí tem alguns pontos que merecem a nossa reflexão. Ora, o que está sendo analisado no RE, em termos e da ADI, que estão juntos hoje para repercussão geral, são dispositivos já revogados. E a nova redação do parágrafo 17, ela diz outra coisa do que estava lá. Então, será que isso vai valer para o passado e não para o para frente? Ou, nesse julgamento, como está sendo julgado o parágrafo 17, ela vai poder incidir sobre o futuro? A rigor, não deveria. Mas aqui eu torço, como o Supremo tem feito alguns julgados, que estendem, dão uma amplitude maior, exatamente porque se trata de repercussão geral, que, no caso, esse entendimento de que não cabe a multa, porque o direito de petição foi exercido e não pode ser punido se for declarado indevido, que se aplique também para o futuro. E aí vem o seguinte, e nos casos que realmente houver má-fé do contribuinte, que houver abuso do direito pelo contribuinte, ou seja, ele não tinha direito e entrou, o pedido de ressarcimento, nem tanto, mas o pedido de compensação, o pedido de ressarcimento não existe mais a multa, tá? Porque foi revogado. Então, hoje só existe a multa com a nova redação para a declaração de compensação. Então, a outra já está resolvida. Mas a má-fé, abuso do direito do contribuinte, como é que fica? Se ele agiu, se aplica ou não? Aqui eu acho que aí existe outra punição, que é exatamente a multa de 75% e não a multa isolada. E aí jamais poder colocar as duas concomitantes, que aí você teria 75 de uma mais 50, você teria aí uma multa acima de 100%. Então, eu entendo que mesmo nesses casos, não se aplicaria essa penalidade. Ou seja, ela é totalmente constitucional no passado, no presente e no futuro. E aí vem a pergunta, e haverá modulação de efeitos? Será um absurdo se houver. Por quê? Porque exatamente é o exercício do direito de petição que foi exercido. Então, quem já teve a multa aplicada anteriormente? Claro que tem que ir para lá e desfazer e devolver e entrar com processo para receber, jamais admitir que seja convalidada, para trás podia e para trás para frente. Isso é uma das coisas da modulação que eu fico assim. Série inconstitucional foi a vida toda, né? Como é que, de repente, ela fica constitucional até aqui e não? Então, são pontos de reflexões e eu considero, sim, que essa multa é um abuso do direito da Fazenda no sentido de penalizar o contribuinte, porque exerceu o seu direito de pedir a quem? Ao órgão da administração tributária. E se ele tem direito, dá. Se ele não tem direito, não dá. O que não pode é coagir previamente para que ele não exerça o seu direito e realmente ele possa deixar de fazer isso por conta dessa penalidade. Então, está correta a decisão do ministro, no sentido de que é inconstitucional para trás, no momento, para trás para frente, em todo momento, é inconstitucional, sim. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, professora Marielbe, pelas precisas considerações sobre esse assunto. Assunto, aliás, bastante do momento, né? Essas multas por indeferimento de compensações, acho que a Receita Federal do Brasil, acho que ela tem feito cruzamentos, né, de computadores automáticos, lá, quer dizer, todas as compensações que não foram aceitas, ou créditos que não, ou restrições que não foram reconhecidos os créditos, e de tempos em tempos ela solta, acho que uma leva de cruzamento. Agora,
na última semana ou duas, veio uma enxurrada aí, eu sei que todos os contribuintes dando conta de terem recebido multas, né, sobre compensações, até já mais antigas, né, que não teriam sido homologadas, que ainda estão em discussão administrativa, né, essa é outra discussão, e inclusive esse cruzamento foi feito de uma maneira, pelo que se tem notícia, de que já havia até compensações que um deferimento tinha sido revertido pelo órgão revisor, e mesmo assim a multa foi lançada. Perdão. Então, não só essas questões de natureza legal e constitucional foram bem colocadas pela professora Mariel, mas também a gente tem aí na prática a aplicação dessas multas sendo feita também de uma forma, ao que se sabe, de forma bastante automatizada, que tem gerado alguns erros aí pelo que se tem visto. Enfim, mais uma vez, parabéns, professora Mariel, tema bastante atual, e acho que foi bem colocado, bem resumido, dentro do tempo escasso que temos aqui, conseguiu resumir todas as questões aí inerentes a esse assunto. Eu vou... Perdão. Eu vou, antes de passar a palavra ao professor Agostinho, só anunciar o resultado do sorteio que foi feito aqui, do ganhador do livro em homenagem ao professor Gilberto Julio Acanto, né? Entre os que estão inscritos aqui no nosso painel nos assistindo, quem ganhou o livro foi Hilbert Vinícius Coelho. Então, Hilbert, por favor, só entrar em contato com o pessoal da BDF por e-mail e tal, e passar os dados em que você quer receber, onde você quer receber esse seu prêmio do livro que foi sorteado. Bom, dando seguimento aqui, eu vou, já pelo adiantado da hora, passar prontamente a palavra ao professor Agostinho Neto, que vai tratar do tema 1003, né, de recurso repetitivo, tem a definição que trata da definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais. Professor Agostinho, ansiosos por ouvir suas considerações sobre esse tema. Muito bem. Em meu lugar, naturalmente, com toda a atenção à disciplina do tempo, cabem aqui alguns agradecimentos, duplos agradecimentos à BDF, primeiro por ter me dado a oportunidade de participar desse escrito festivo em homenagem ao professor Gilberto Julio Acanto, contribuir com um modesto texto, mas, para mim, é uma distinção ímpar. Em segundo lugar, agradecer o convite pela oportunidade de poder participar do 5º Congresso Internacional, mais essa edição, já tive a oportunidade de participar de outras. Queria, então, cumprimentar a organização, na figura da BDF, desses seus 70 anos, a organização na figura da diretoria, na presidência do professor Gustavo Brigagão, cumprimentar também os colegas de mesa, nosso chair aí, doutor Krieger, doutora Mary Elbe, a doutora Raquel Preto precisou se ausentar, como já havia antecipado, e um especial cumprimento, me permito fazer, ao professor Ricardo Lodge, amigo de longuíssima data, e que o tenho também como exemplo dos demais, mas em especial ele, como o meu professor. Um dos meus professores, o professor que teve um papel fundamental na minha formação, doutorado lá pela nossa UERJ. E, por fim, mas não é menos importante, pelo contrário, aqueles todos que estão aí nos ofertando o seu tempo e nos ouvindo. Pois bem, esse painel número 22, já antecipado, fala de temas pendentes de repercussão geral e, especificamente, no que diz respeito a mim, a um recurso afetado à sistemática, repetitiva, representativa de controvérsia. Bom, esse tema 1003, ele foi afetado finalmente agora em 2018 e trata, como já antecipado, do termo inicial, definição do termo inicial da correção monetária envolvendo os denominados créditos escriturais
para a tributação do regime de não cumulatividade. Ou, em outras palavras, a definição do termo inicial, se seria a data do protocolo administrativo, ou o dia subsequente a um prazo estabelecido normativamente, estabelecido pelo artigo 24 da 11.9457 de 2007, que diz, basicamente, que a Fazenda Pública, o fisco, tem o prazo de 360 dias para poder se pronunciar sobre esse pedido relativo ao crédito originalmente denominado crédito escritural. Então, é obrigatória esta manifestação até o prazo de 360 dias. Na composição do que eu poderia denominar de quadro de referência nessa minha brevíssima abordagem, eu quero resgatar dois momentos, um da fala do professor Ricardo Lopes, o outro da professora Raquel Preto, e fazer algum pequeno acréscimo. Na composição, repito eu, desses dados que seriam para a constituição do quadro de referência da minha argumentação. Primeiro é que, de fato, nós estamos assistindo, desde o final dos anos 90, o que se pode denominar uma convergência, uma aproximação entre os modelos, né, de processo constitucional ou de formação jurisprudencial. Há um crescente afunilamento com, na verdade, a ênfase em características que seriam a objetividade, a abstração, a concentração nesse controle, derivando daí a vinculatividade da normatização via jurisprudência. Então, esse é um aspecto que foi bem observado pelo professor Ricardo Lloyd e que faz sentido exatamente quando se busca a pacificação dos debates jurisprudenciais. Se falar em resultante desse padrão de decisão judicial, quando há ainda um momento muito cambiante, de fato, não é aquilo que se presta. Né? Aqui se presta esse tipo de aproximação que, como disse, começou em fins dos anos 90, mas que ganhou muito reforço a partir da emenda constitucional 45. Outro aspecto que eu acho da maior relevância para esse nosso debate é o problema da neutralidade. Também foi tocado aqui pelo próprio professor Ricardo Lloyd, a neutralidade na tributação, se não diretamente, mas indiretamente, quando disse que situações que são, digamos, exploradas especificamente, que resultam de exploração pelo próprio contribuinte ou que, na verdade, criam benefício para o contribuinte de forma, digamos, não exatamente, pelo menos de sua origem, esperada, se cria uma situação de desequilíbrio, o que ofenderia uma noção que é a de neutralidade. A neutralidade tributária, ela ainda, a meu modesto sentir, não foi exatamente estudada, bem trabalhada, e isso, não obstante, por exemplo, já ser citada expressamente, topograficamente, como indiscutivelmente um princípio constitucional tributário, tá certo? Quando se fez a emenda constitucional número 32, ou 42, perdão. Então, nós estamos tratando aqui do quê? De um princípio? É de fato um princípio? Não é? Como é que devemos encarar isso aí? Outro aspecto que deriva deste e que é mais específico para a tributação plurifásica é o problema da não cumulatividade. Não cumulatividade dos diversos autores que se debruçam sobre o tema falam que não passa de uma técnica, não passa de uma regra, mas outros que conseguem definir a questão da não cumulatividade como um princípio ele próprio ou um princípio que seria, que daria maior conteúdo axiológico à neutralidade. Na tributação plurifásica, é preciso, quando se estuda esse problema, e que compõe esse meu quadro de referência, é preciso também fazer uma visada mais específica sobre a questão da tributação sobre o valor agregado. A tributação sobre o valor agregado, na verdade,
prestigia a noção de não cumulatividade e neutralidade, a depender, estejamos nós diante de uma tributação sobre valor agregado do tipo bruto, ou do tipo renda, ou do tipo consumo. Seja de que modo for, a não cumulatividade desatendida, ela cria distorções importantes em termos econômicos e desequilíbrios, um dos quais, ou o principal dos quais, o desequilíbrio até concorrencial. Ainda no âmbito desta questão da composição do quadro de referência, é preciso tentar também definir com alguma precisão o que seriam os créditos sobre os quais estamos falando aqui. Quer dizer, há créditos que são físicos, há créditos que são básicos, há créditos que são presumidos, há créditos que são financeiros e há créditos que são tratados como meramente, e esse advérbio não é empregado despropositadamente, meramente como créditos escriturais. A maneira como se enxerga a natureza jurídica desse crédito vai ter uma importância seminal para essa discussão que, afinal de contas, já foi, eu preciso antecipar, foi tratada recentemente, o tema 1003, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Mas, então, qual é a relevância de estarmos ainda aqui discutindo? Sem que eu volte a fazer menção à necessidade de se tomar algum julgamento em nível de repercussão geral ou afetado, tá certo? Ao rito dos recursos repetitivos, sem precisar fazer isso de novo, eu só quero sublinhar que você só pode dizer que o papel foi cumprido por esse tipo de regime quando você tem uma pacificação na discussão. Enquanto não, alguma coisa falhou no sistema. Pois bem, essa discussão que é objeto do tema 1003, ou que foi objeto do tema 1003, na verdade, ela vem se alongando desde miseravelmente o ano de 2009. É quando a coisa ganha um pouco mais de musculatura. 2009, portanto, há mais do que uma década. Em 2009, primeiro julgamento que nós temos, do qual, inclusive, terminou por derivar um enunciado de jurisprudência predominante, o 411, do próprio STJ, o primeiro, muito fortemente apoiado em decisões do Supremo Tribunal Federal, dizia que simplesmente não caberia correção monetária para créditos aplicados à tributação plurifásica, apenas e tão somente por a míngua de previsão legal específica. O enunciado 411, ele já avançou um pouco mais para dizer que, diante de uma resistência ilegítima do fisco, passaria a haver, então, correção monetária, necessidade de correção monetária. E toda essa discussão se alongou, vem se alongando desde lá. Em 2010, fazendo referência a essa questão da Lei 11.457, um novo julgamento em 2010, também de relatoria do então ministro do STJ, Fux, e aí em 2013, quer dizer, de 2009 até 2013, fixado o entendimento de que cabe correção monetária desde que haja resistência ilegítima por parte do fisco, tá? E que, no entanto, era preciso observar, isso já em 2010, era preciso observar o esgotamento daquele prazo do artigo 24 da 11.457 de 2007, 360 dias. Esse é o prazo concedido ao fisco. A partir de 2013, a essência do entendimento permaneceu, mas o termo inicial para a contagem da correção monetária andou para trás, tá certo? Deixando de lado a imposição da lei 11.457. Então, na verdade, muito forte na noção de que correção monetária e aí a doutora Raquel Preto foi precisa nisso, é uma mera recomposição, ela não tem mais do que esse papel. Há um voto da ministra Regina Helena Costa em que ela cita o professor Carrasa, dizendo que a correção monetária não é mais do que a recomposição. Pois bem, em 2013 há essa inflexão, essa mudança de jurisprudência, mas mesmo assim, de uma maneira enfatiza essa labilidade dos julgamentos no STJ, para este assunto ao menos,
ainda assim, de 2013 até mais ou menos 2016, julgamentos turmários eram indiferentes a esse julgamento, esse último julgamento. Então, continuavam no entendimento de que o termo para a contagem de correção monetária era o primeiro dia subsequente ao prazo estabelecido pelo artigo 24 da 11.457, isto é, os 360 dias. Em 2016, há um novo julgamento, aí já da relatoria do ministro Campbell, um novo julgamento em que essa mudança se retoma a noção de que um crédito escritural que não é observado, ele perde essa natureza e aí cabe a correção monetária. O marco temporal permanece sendo o mesmo, mas percebam que, mais uma vez, a coisa ainda muito flutuante. Pois bem, em 2018, confirmo, afetou-se um conjunto de recursos especiais, 2 dos quais do Rio Grande do Sul, 1 de Santa Catarina, e aí afetou-se para uma discussão específica. Já não é mais sobre se devida ou não a correção monetária. A questão específica agora é, efetivamente, o momento a partir do qual se dá ou se deve dar a contagem da correção monetária. Então, a correção monetária ela é devida, não obstante a inexistência de uma norma específica para isso aí. A correção monetária ela passa a ser devida porque o crédito escritural perde a sua natureza jurídica como tal, no momento em que é uma resistência ilegítima do fisco, e aí essa resistência converte o crédito escritural numa dívida, uma dívida de valor por parte do fisco, tá certo? E então a discussão ela foi pautada exatamente em cima deste ponto, a partir de que momento, e prevaleceu, mas pela margem estreitíssima de 5 votos a 4, aliás, como de resto, em todos os julgamentos anteriores, 5 votos a 4, ocorreu o julgamento prestes à entrada da pandemia. O julgamento, o acórdão foi publicado em maio, e em maio mesmo houve o trânsito julgado. Então, me diga, perguntariam os senhores e senhoras, qual é a relevância dessa discussão? Repito eu, ainda há uma série de pontos que estão sem amarração, série de pontas que essa série não foi bem amarrada ainda. E eu diria mais, eu acho que, a meu sentir, há questões que eu tentei pontuar bem na entrada, questões de natureza constitucional, tá certo? Mas há, inclusive, questões de natureza infraconstitucional. Por exemplo, nós chegamos a tocar aqui, em momentos anteriores, taxa Selic. A taxa Selic é inscindível, a gente sabe que é um amálgama, em que entra a correção monetária e juros. Ela é inscindível? Se ela é inscindível, isso impede que momentos diferentes sejam considerados? Na verdade, além disso, não cumulatividade é um princípio, é apenas uma regra, é uma técnica apenas, então somente uma técnica. Então, a meu sentir, essa é uma discussão que, pela sua própria natureza, pela forma cambiante como ela continua sendo tratada, e, em especial, tendo em vista a forma como o julgamento se fechou agora, neste ano de 2020, depois de 11 anos com um pouco mais de musculatura, entre idas e vindas, tá certo? O último julgamento, repito eu, com 5 votos a 4, ausente um dos ministros, né? Acho que penso haver ainda margem para discussões importantes. E no âmbito do Supremo Tribunal Federal, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado sobre a questão da correção monetária, há votos há manifestações no sentido de que a correção monetária, em circunstâncias específicas, como, por exemplo, em respeito à neutralidade e à não cumulatividade, a correção monetária tem que ser observada, sob pena de você desvirtuar ambos os institutos. Doutor Krieger, eu percebo que o meu tempo, ele realmente
foi um pouco mais curto do que seria, pelo menos a meu sentir pessoal, o ideal, mas eu já observei aqui que, pelo meu horário, pelo menos, o tempo está irremediavelmente esgotado. Eu agradeço a atenção de todos e todas, tá certo? E, mais uma vez, também aos demais membros desta seleta mesa. Meus parabéns ao professor Agostinho Neto pela sua brilhante apresentação. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos sobre esse tema, né? Como ele mesmo colocou. Acho que ainda tem pontos aí a serem esclarecidos pelo judiciário, e não é uma discussão nova, né? Quer dizer, isso que mais chamou a atenção. E pelo tempo também aqui, acho que a gente vai ter que correr, não vai ter tempo para poder abrir aos debates aqui, porque realmente o tempo é inexorável aqui. A gente já chegou ao tempo final do encerramento do nosso painel, o 22º painel do nosso 5º Congresso Internacional de Direito Tributário. Então, em prol do respeito a quem vai assistir ainda os próximos painéis, a gente vai ter que abreviar aqui, não vai ter tempo de fazer o nosso debate aqui entre os temas que todo mundo falou. Então, eu vou ter que dar por encerrado o nosso painel, mais uma vez agradecendo a ilustre presença e participação da professora doutora Meriel, professor Ricardo Lodge, professor Agostinho Neto e a professora Raquel Preto, que, como já anunciado, aí precisou se ausentar um pouco antes do término do painel, mas, como sempre, repetindo aqui os outros painéis que já aconteceram, eu acho que esse painel cumpriu com louvor, né, a sua missão de trazer os temas aqui atuais e bem detalhados e expostos pelos ilustres expositores, podendo contar certamente com sua participação no próximo evento nosso da BDF, né, que esperamos poder estar juntos novamente, se possível, presencialmente. Agradeço mais uma vez a todos, me despeço aqui, encerrando esse nosso painel. Forte abraço.